Olá, bem-vindos! Hoje eu vou conversar com a doutora Marisa Mônica sobre como as terapias podem ajudar a tirar as mulheres do ciclo de violência. Se você está vendo esse vídeo gravado, passa um pouquinho para frente e a gente já vai começar. Olá, bem-vindos! Quem tá chegando aí, coloca no chat pra mim se você tá me ouvindo direitinho. Boa noite, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Olá. Quem tá por aí, coloca aí no chat pra mim se tá me ouvindo direitinho. Como é que você está? Oi, Aninha, Ana Karina, bem-vinda. Vou conversar com a advogada, doutora Mônica, que já atuou e que atua e tem experiência na área criminal. Ela vai falar pra gente sobre como que as terapias ajudam as mulheres a sair desse ciclo de violência, de dependência, dependência emocional, violência física, emocional. Vem comigo e convida aí algumas mulheres para estar com a gente, porque esse assunto é muito importante. Boa noite, Ana. Marisa Mônica é a melhor, verdade. Só um pouquinho que eu conversei com ela, a gente já trouxe muitas consciências sobre esse assunto. Ana Karina, coloca aí pra mim se o som tá bom, se você tá me ouvindo direitinho, por favor. Boa noite. Boa noite, Elimar, bem-vindo. Que bom, Ana, gratidão. Eu vou chamar aqui a Marisa pra gente começar. Marisa tem experiência em atuação em área criminal e ela, em especial, faz atendimento à vítima de violência doméstica e familiar, né? Ela atua com isso. É muito importante, né, gente? Ter aqui a palavra de uma advogada. E eu vou falar a partir das terapias, como que a gente pode ajudar essas mulheres. Vamos lá? Envie esse aviãozinho aí para algumas mulheres para estar aqui com a gente hoje. Boa noite, meus amores. Bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Val Moura, sou instrutora de algumas terapias integrativas. Eu vou falar aqui com a doutora Marisa. Tô chamando ela aqui. Vamos lá. Momentinho. O pessoal não tá acostumado que eu faço live essa hora. Oi, Val. Oiê! Tava virado, pronto. Tudo bem? Como é que você Boa tá? Tudo noite, bem? Boa Val. noite. Bem-vinda, querida. Boa noite, meninas. Bem-vindas. Pessoal que tá aqui, chama aí algumas mulheres para estar aqui com a gente. Que é um assunto Vamos muito entrando, vamos importante. entrando. É um Vamos, assunto vamos muito formar a importante. egrégora, Val. Vamos formar a egrégora feminina aqui. É isso aí. Bem-vinda, querida. É um prazer ter você aqui, é uma honra. Quero que você se apresente, fale um pouquinho de você para o pessoal que está aqui que não te conhece. Pois vamos lá. Sou Marisa Mônica, sou advogada. Atualmente eu estou advogada, né? Antes eu trabalhei por um bom período de tempo da minha vida, né? Pós-formada, com vítimas, né? Que eu trabalhava em promotoria criminal no Ministério Público, então diariamente eu atendia vítimas, né?
e especificamente vítimas de violência doméstica. Depois optei por não seguir trabalhando no Ministério Público, resolvi vir para a advocacia e atualmente eu estou na advocacia e sigo com a mesma atuação, né? Atuando com acompanhamento a vítimas, seja de crimes de violência doméstica, sejam de outros tipos de crimes também. E desde então, acredito que tudo tem um sentido na nossa vida. Tudo na minha vida parece que foi se encaixando. Desde muito cedo, essa temática de violência contra a mulher esteve muito próximo de mim. E eu comecei a receber muitos convites para ser palestrante na área. E isso aumentou no último ano, quando eu comecei a trabalhar no meu município, enquanto servidora pública também, que também sou servidora pública, na área do social. E na área do social nós atendemos também muitas mulheres vítimas que acabam sendo, é um público vulnerável. E aí começou a se intensificar bastantes convites. Tem o mês do Agosto Lilás, que passou agora, que foram várias e várias palestras feitas e voltadas para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, tudo foi se encaixando, foram se juntando, parece que realmente tudo tem um propósito na nossa vida. E é como você disse, né, Val? As coisas vão se encaixando e a gente vai encontrando nossas missões de vida. E é um tema que eu adotei para mim e eu coloquei na minha mente que onde eu estivesse, eu levaria essas falas, né, de empoderamento para a mulher. Não só de conhecer seus direitos, mas também de trabalhar de outras formas, né? Também trabalhar a mente da mulher. E aí foi daí que a gente se encontrou. E eu não sei se eu deixo para você falar ou se eu sigo falando. Fica à vontade. Hoje eu vou ficar aqui quietinha, eu só quero te ouvir. E eu quero ouvir muito essa tua experiência, porque é maravilhosa. Um pouquinho que a gente conversou, eu já fiquei assim, extasiada de tanto conhecimento, uma pessoa tão jovem, né? Então, fica à vontade. Lógico que a gente se encontrou, somos família de alma em algum nível, né? E estou aqui para te ouvir, quero que você conte a sua experiência, desde quando você começou a trabalhar com essas mulheres, o que você percebeu. E lógico, gente, a mente é que manda no nosso corpo. Então, muitas vezes, essa dependência emocional, como eu já fiz aqui uma outra live com a Ana, e agora falando com uma advogada, né? E sente isso na pele. É diferente de eu estar conversando com uma outra terapeuta, que a gente atende a mulher que saiu daquele ciclo e veio para a terapia. Agora, e aquela mulher que não conseguiu sair daquele ciclo? Né? É esse caso que a justiça, que vai para a justiça, que tem vários casos que agora a Maria já vai começar a contar para a gente. Fica à vontade, meu amor. Que acaba sendo um desafio, né, Val? Essa mulher que é vítima e que ainda não conseguiu se libertar deste lugar de vítima, que é um lugar que a mulher está. Ela não ela está vítima. E aí acaba que vai para a justiça. E o que foi que eu comecei a perceber? Muito logo na minha atuação muito próxima de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e outros tipos de crimes também, que a mulher era vítima. Eu comecei a observar que é necessário, sim, punir. Até porque para todo ato, seja ele um ato bom ou ruim, vão existir consequências. Se alguém comete um crime, a pessoa precisa ser punido, o agressor precisa ser punido pela lei. Até porque dentro do nosso... Quem estuda um pouco de comportamento humano, nós sabemos que nós somos guiados por duas coisas: recompensa e punição. Se eu faço algo ruim e não sou punido, eu entendo que eu posso continuar fazendo. Se eu faço algo bom e eu não sou reconhecido, eu começo a me sentir desmotivada a permanecer fazendo isso. Isso é o que guia o ser humano. Então, imagina um agressor, que ele já tem o seu histórico de agressor e ele não é punido. Ele vai se sentir com mais força para continuar sendo agressor e em níveis maiores. Né? A violência, ela nunca começa no extremo, que é com o assassinato de uma mulher, que é o que é de feminicídio. Ela começa com um xingo, um tapa, um empurrão, assim, formas muito sutis, né? É muito sutil, até que ela vai escalando os níveis de chegar no extremo. E aí o que acontece? Geralmente essas mulheres vítimas, elas estão tão fragilizadas, a autoestima delas já é tão fragilizada, assim, o seu sistema interior de crenças, formado basicamente por aquilo que a gente aprende
né, em termos de padrão familiar, em termos de comportamento social, em termos de condicionamentos que ensinaram a nós mulheres, né, caixinhas que nos colocaram e disseram que nós tínhamos que viver ali, que ela acredita, né, aqueles ditados populares horríveis que hoje a gente tem combatido muito. É bom com ele, é ruim com ele, pior sem ele, aguenta, né? Você vai deixar de viver com ele só porque ele te bateu. Ah, ele estava bêbado, ele não estava num bom momento, ele estava com ciúme, por isso que ele te bateu, como se a mulher fosse propriedade, o que não é. E aí, com isso, as mulheres acabam acreditando, de fato. E às vezes é preciso acontecer algo muito extremo para que essa mulher busque o sistema de justiça para que o homem seja punido. E aí, o que eu comecei a observar, né? Foram algumas das minhas conclusões que eu cheguei. Primeiro, às vezes era preciso chegar numa situação muito limite para a mulher buscar o sistema de justiça. Ela já vinha muitos e muitos e muitos anos sofrendo algum tipo de agressão. Segundo lugar, eu começava a ter curiosidade de perguntar para a mulher. E eu tenho essa curiosidade ainda, lógico, quando eu tenho espaço para isso e usando a abordagem correta. Porque imagine uma pessoa que já é vítima e, dependendo do tom da pergunta, você pode revitimizar a pessoa ou deixá-la constrangida. Então, é importante, quando se vai fazer uma abordagem, é importante que seja realmente por um profissional que saiba o que está fazendo naquele momento, que entenda e saiba como acessar os sentimentos da pessoa. Porque um ser humano que está ali diante que busca um advogado, busca uma advogada, pode ter um problema jurídico, mas ali é um ser humano. A gente não pode descuidar nunca desse cuidado de entender que aquela pessoa chegou ali por algo que está doendo nela. Às vezes é uma dor física, às vezes é uma dor emocional. Então é necessário ter um cuidado. E aí o que eu comecei a fazer com muito cuidado, com muita cautela, observando como eu poderia estar acessando essas mulheres, eu comecei a perguntá-las. Mas me diga aqui, o que aconteceu? Me conte. E a mulher vai se abrindo, vai contando. E aí eu perguntava, mas você trabalha? E aí ela ia dizer se sim ou se não. E aí, geralmente, quando diziam não, e a maioria, infelizmente, vive numa situação de dependência financeira, elas diziam que não trabalhavam e por isso que estavam vivendo naquela situação. Porque elas não tinham emprego, não tinham trabalho, não tinham renda. A família não acolhia, diz que se saísse daquele casamento, daquela união estável, daquele relacionamento, enfim, não seria acolhida. Então a mulher dizem, né, ainda que é algo que eu infelizmente ainda ouço muito, doutora, eu não tenho para onde ir. Então é muito doído você ouvir isso, uma pessoa que está buscando ajuda e dizer, eu tô aqui porque eu tô temendo pela minha vida. Porque eu cheguei no extremo de tô com medo de morrer. Mas eu não tenho para onde ir. Então eu aguentei. Não se sente apoiada. Não de nenhum lugar. Não tem apoio. E o apoio é importante nesse momento. Então você imagina, muitas pessoas dizem, a mulher apanha porque gosta. A mulher vive nesse relacionamento abusivo porque ela gosta. Porque ela tá doente. Mas existe um contexto por trás daquilo. E aí muitas mulheres ficam porque elas têm uma dependência financeira muito forte em relação àquele homem. Então você imagina uma pessoa que você abre a geladeira da casa dessa mulher e lá só tem água. E ela tem lá 3, 4, 5 filhos com aquele homem. E é ele que traz o pouco ou muito de alimento para aquela casa e que ela não tem para onde ir. Então ela fica naquela situação porque infelizmente ela não sabe como sair daquilo, ela não tem. E uma frase, né, que eu até comentei com você, que eu ouço muito, eu fiquei aqui nessa situação porque eu não tenho escolha. Não tenho escolha. Eu não tenho escolha, ou eu não tive escolha, por isso que eu entrei nesse relacionamento. Então, é realmente um acreditar que aquela situação é o que ela merece, é o que ela pode viver. Então, além disso, dessa situação, ainda tem outras mulheres que o senso de família, de união familiar, é muito forte. Então, quando eu pergunto, mas que às vezes são até mulheres que têm uma certa independência financeira, têm um trabalho, e elas falam,
Doutor, eu não me separo porque eu não quero que meus filhos cresçam sem uma figura paterna. É em nome da família. Mas na hora que meus filhos estiverem criados, eu me separo. E aí essa mulher novamente acredita que está fazendo bem, né? Na perspectiva dela, de união familiar para os filhos. Mas aí entra uma outra questão, que ela, na verdade, vivendo desta forma, o que é que o filho homem aprende? Que ele pode tratar mal a sua companheira, porque afinal ele viu, cresceu o pai, vendo o pai tratar mal a mãe dele. E aí vai se formando uma nova crença. E aí o que que a filha aprende? Que tudo bem se no relacionamento que ela tiver no futuro, ela não for bem tratada, porque a mãe dela suportou. Então, se a mãe dela, que é a referência de figura, de amor maior, os pais dela, que são exemplo de relacionamento, viveram aquilo e viveram, às vezes, até o final da vida, ou por uma grande parte da vida, ela para romper, para desonrar o sistema familiar dela. Sim, E aí são as crenças que vão se criando e vão se criando e vão enraizando. E aí, verdade. Val, um dos grandes aprendizados que eu colhi, né, nos últimos tempos, juntando não só o aprendizado jurídico, né, porque a nossa vida não é só de aprendizado técnico, mas é de aprendizado humano, é que uma mulher, ela só precisa experimentar uma vez na vida um bom relacionamento. Uma vez na vida. Ela só precisa ter a coragem de não aceitar um relacionamento ruim, de não aceitar permanecer e nem aceitar entrar. E ter a paciência e acreditar e entender o que é bom e descobrir o que é bom. Porque depois que uma mulher ela experimenta uma vez na vida o que é um bom relacionamento, o que é ser tratada como um ser humano e não como um objeto, e não como um saco de pancada, ela nunca mais ela aceita um relacionamento ruim. Ela nunca mais aceita um relacionamento abusivo. Porque o que acontece na grande maioria desses casos de mulheres que são vítimas que são vítimas ou de violência familiar ou que permanecem no relacionamento abusivo? Elas nunca tiveram uma referência do que era um bom relacionamento. Vai para o relacionamento da mãe e do pai, era um relacionamento ruim. Vai para o relacionamento dos avós, era ruim. Ela, porque aprendeu que aquilo era um relacionamento, ela acaba vivendo um relacionamento abusivo. E o que eu observei também é que a maioria das mulheres vítimas, quando ela não consegue compreender que ela que é a frase que eu disse, né? Que ela diz, eu não tenho escolha. Que ela tem escolha sim, quando ela não entende isso, ela às vezes até consegue sair daquele relacionamento que era abusivo. Mas aí no próximo relacionamento dela, adivinha quem é que ela vai escolher para se relacionar? De novo mesmo, né? Eu estou De fascinada novo. porque eu estou ouvindo da boca de uma advogada tudo aquilo que eu faço em aula para minhas alunas, que são os níveis de crença. As crenças, elas nascem dos 0 aos 7 anos, a maior parte no nível primário, né? A gente conhece isso no Theta Healing, em outras terapias. A criança, ela vê os pais como autoridade, aquilo é certo para ela, né? Os pais, as professoras, a sociedade. Então, a criança vai entender que aquilo é o certo. Se o pai bate, o menino vai aprender a bater. Se a menina apanha, se a menina vê a mãe apanhando, ela entende que aquilo ali é o certo, que o amor dói, que o amor machuca mesmo, né? Então, ela começa a entender que isso é normal. Então, a Marisa falou, tem que acontecer algo muito fora do comum, né? Sem ser um puxão de cabelo, sem ser um empurrão, uma briga, um quase matar para a pessoa acordar e ir para a delegacia, né? E a gente Uhum. pode, assim, entrando no nosso tema das terapias, trabalhar essas crenças, trabalhar com essa mulher. Eu comentei com a Marisa que a gente já tem constelação familiar em alguns fóruns, em alguns lugares, que a justiça já está se abrindo para cuidar da família, né? Cuidar da pessoa e não só da parte jurídica. Tem um ser humano ali, como a Marisa falou. Isso é maravilhoso. Falando das crenças, do 0 aos 7 anos, nível primário, tudo que a criança vê, ouve,
e aprende ali dentro de casa, ela vai reproduzir na vida dela. Então, muitas vezes, essas mulheres estão com essa criança machucada dentro dela. Ela precisa resgatar essa criança com alegria, se sentir merecedora, né? E isso a gente tem nas terapias. Desculpa ter te interrompido, pode continuar, minha É querida. isso mesmo, Val. É que a mulher vai vivendo no piloto automático. E ela não tem noção, não tem a dimensão de que ela está vivendo num piloto automático de reprodução de padrões. Porque só é possível romper com o padrão quando você reconhece. Se eu vivo a minha vida numa linha reta e eu não sei que existe, eu só conheço um caminho para ir para um lugar. E eu não imagino que possa haver outro caminho, por que eu vou me arriscar a sair daquele caminho? Então a mulher segue naquele piloto automático. Então o que acontece? Ela acaba tendo mais medo de sair de um relacionamento abusivo e de começar de novo, que ela diz, eu não sei nem por onde é que eu vou começar. Ela acaba tendo mais medo e prefere ficar naquilo. Tá ruim, mas é o que ela conhece. Então, se ela pensa, isso é o que se o que eu conheço é tão ruim assim, o que pode ter por fora? Não é assim, a mulher passa a ser movida pelo medo, né? Uma mulher vítima, ela, assim, a postura dela é diferente. O que eu observo da postura de uma mulher que é vítima? Ela não consegue ficar altiva. Ela não consegue se apoderar dela mesma. Ela é uma pessoa que ela olha para baixo, que ela é envergonhada, que ela fala olhando para baixo. Porque aquela mulher inferior, se sente inferior, não merecedora, né? Não merecedora. Isso. E às vezes tá muito... Pode continuar, meu bem. E às vezes são até mulheres que você olha e são belíssimas. Que as pessoas têm algumas ideias também sociais de que apenas mulheres pobres e mulheres que não são bonitas e mulheres que têm alguma dependência financeira que passam por um relacionamento abusivo. Mas não é. As mulheres que geralmente não têm a dependência financeira, mas elas têm a dependência emocional, que às vezes é até mais difícil de trabalhar. Porque ela vai numa raiz, numa profundidade muito grande. Muito maior. Sim, muito maior uma dependência emocional. Porque você pode até punir. O agressor, ela pode até buscar punir. Mas aquilo dentro dela é tão forte que ela se sente culpada. Sim. A raiz é muito profunda. Pode ser até genético, pode vir da ancestralidade dela, né? Não está ali, não está na frente, não está no raso. É muito profundo. Por isso que uma terapia é muito importante, né? Uma terapia Sim. com psicólogo, uma terapia integrativa, para cuidar dessa mulher, para empoderar essa mulher, para resgatar o poder pessoal dela. Porque só assim ela vai poder dizer, chega, eu não quero mais isso, né? E ter Exatamente. condições de se sentir apoiada, né? Porque essas mulheres, elas precisam de apoio, elas precisam de estrutura, né? Ela precisa de força, que às vezes ela mesma não tem. Não tem. E é um resgate, né, Marisa? É um resgate muito profundo que precisa ser feito na vida dessa mulher. Sim, é um resgate dela mesma, Val. Que foi o que eu comecei a observar. Vem o processo, o agressor é punido e vai embora. O processo acaba. Passa ali 6 meses, no máximo 1 ano. Adivinha o que é que volta lá? As mesmas partes no nome do processo. A mesma pessoa. Senhora fulana de tal, agressor fulano de tal. Ou então, os agressores também. Tem um homem que aí eu vejo, vou lá consultar quantos processos ele tem. 8 processos. Aí dos 8, 5 são de violência doméstica. A gente pensa, eita, que esse cara aqui aprontou muita coisa. Deixa eu ver o que foi que ele fez. Violência doméstica. E quando você vai falar com essa mulher, por que ela voltou para essa pessoa de novo? O que ela fala? 2 coisas são comuns. É que ele me pediu perdão
E eu resolvi perdoar, porque eu gosto dele, e aí ele pediu perdão, e eu vi que realmente ele quer mudar. Eu achei que ele realmente ia mudar. E aí eu perdoei, por isso eu voltei. Mas ele me bateu de novo, me agrediu de novo, ou quebrou o celular na minha cara, ou, ou tomou o celular, ou começou a xingar e ofender, ou até ameaçou de matar, e aí eu voltei. É isso, um dos fatores. Outra coisa que eu ouço, é porque ele me deu um presente, me deu uma moto, e viajou para fora. Então, ou seja, a mulher ela tem até alguma noção de que aquela pessoa perto dela não faz bem para ela. Mas pela dependência financeira ela fica, ou pela dependência emocional ela fica. E aí vai e volta. E aí o que que Sim. faz? Eu me arrependi de ter denunciado. Me arrependi de ter denunciado. Não quero mais que ele seja processado. E agora, o que que eu posso fazer? Quando é possível, em alguns casos é possível, o processo não anda mais para frente. Em alguns outros casos, independe da vontade da mulher. E aí eu digo, não tem mais o que fazer, ele precisa ser punido pelo ato que ele praticou. E aí dá para ver assim o desespero no rosto da mulher, assim a sensação de, meu Deus, eu estraguei a vida dele. A culpada Nossa, disso sou ela eu, tá que sendo ela não. culpada ainda. Sim, aí ela ainda se sente culpada. O sobrenome de uma mulher vítima é culpa. Ela se sente culpa por estar naquela situação, ela sente culpa se ela denuncia, ela sente culpa por se colocar ali e não conseguir sair. Então, ela sempre, sempre, sempre vai se sentindo culpada. Então, é algo que tem que ser trabalhado. De onde vem essa culpa? A insegurança é muito grande de achar que é aquele lugar é o que ela merece. Ela É. acredita que é o que ela merece. Ela É, não. a O poder dela, insegurança. o poder pessoal dela é muito pequeno. Muito, 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 muito pequeno. Um caso muito comum, Val, que assim é um dos mais tristes, né? Assim, na escala de crimes que acontecem, são os crimes contra a dignidade sexual, né? Os crimes de estupro. O que eu já observei também na minha experiência? Que as vítimas, mulheres vítimas de estupro, elas retornam sendo vítimas de estupro novamente. E aí a gente se pergunta, mas por que Por quê? que essa mulher está sendo vítima de estupro de novo? O que que aconteceu? Que falha tão grande foi essa do sistema de justiça, do sistema social, da sociedade, das pessoas que deveriam protegê-la, que ela está sendo vítima de novo? Sim. Assim, Agora, é uma coisa que a eu gente comecei entra, realmente a me questionar. sim, são raízes muito profundas, né, doutora? Que a fidelidade, como a Adriana colocou aqui, a fidelidade às raízes, a honra aos ancestrais. Muitas vezes essa pessoa ela está trazendo de lá de trás, os ancestrais dela, coisas inconscientes, coisas que ela não tem a menor racionalidade, não tem nenhuma consciência do que ela está fazendo. Mas ela, pelo campo dela de medo, ela acaba atraindo de novo a mesma coisa. Ela acaba atraindo de novo um traidor, de novo um agressor, de novo um estuprador, porque ela está naquela vibração de medo. Nós temos uma vibração. Se ela está com a vibração de culpa, de medo, de raiva, ela vai atrair mais disso para a vida dela. A terapia entra aí para poder aumentar o nível dessa mulher, aumentar o nível de vibração dessa mulher para ela sair desse ciclo vicioso. Para a gente cortar esses laços que ela está honrando essas coisas ruins que aconteceram e faz ela olhar para frente, olhar para a vida, ir adiante com liberdade. As terapias, o Theta Healing, a terapia multidimensional, traz isso para as pessoas. E é maravilhoso ver você falar, porque você vive isso na prática, né? É diferente eu, como terapeuta, ficar falando que isso acontece e você falando que isso acontece. É maravilhoso. Deixa eu ver aqui os comentários. A necessidade de virar a chavinha, Val. Tem que virar a chave, né? Depois que destrava, que vira. Sim, na hora que a gente traz segurança para essa mulher,
que é insegura, que se sente inferior, que não tem autoestima, que olha para baixo, né? Você já vê todo o corporal dela encolhido, né? A gente traz segurança para essa mulher que nunca aprendeu o que era segurança. Porque ela já via na casa dela a falta, ela já via a mãe apanhar, ela já via, sei lá, a mãe sozinha, a mãe chorando. Ela já vinha com insegurança ali da infância dela, quiçá desde a barriga da mãe. Vai que a mãe apanhou quando ela estava na barriga da mãe. Esses traumas estão no sistema dela, no DNA. Né? Desde que a criança é fecundada na barriga da mãe, sente tudo que a mãe sentia. Você imagina uma mulher gestante que apanha. Essa criança já está... E acontece. Acontece, né? E são níveis de violência, né? Nós, como um todo, né, somos levados a acreditar que só é violência que deixa marca física. Mas uma das piores violências que eu vislumbro contra a mulher é a violência psicológica. Ela é muito sutil, Val. Ela vai se sedimentando. A mulher vai acreditando tanto naquela história que é contada pelo agressor. E às vezes, nem sempre o agressor é só o marido. Às vezes o agressor é um pai. Às vezes o agressor é um irmão, é um tio. É qualquer pessoa que convive com ela que a diminua como mulher. Que a diminua enquanto pessoa. E aí ela começa a acreditar naquilo. E aí ela começa a se achar incapaz, como você falou. A se sentir insegura. Ela começa a se sentir não merecedora da abundância que existe na vida, seja financeira, seja amorosa, seja sentimental. E aí ela acaba se condicionando a viver com aquilo. Porque ela acredita muito forte. E aí a violência ela vai com seus níveis de sutileza. É um tratamento de silêncio, é um rebaixamento moral, é uma vigilância, é um ciúme excessivo disfarçado de cuidado, é ser super protetor, que não tem nada de proteção, que existe o cuidado, mas também existe um cuidado que não é cuidado, é controle. É uma vigilância constante. É um sempre colocar a mulher numa posição de que ela tenha que justificar o porquê dos atos dela. Que ela tenha que justificar o porquê que ela está vivendo a vida do jeito que ela se sente feliz. E aí a mulher começa a acreditar, meu Deus, se eu estou sendo tão questionada, talvez eu esteja realmente errada. Talvez eu realmente tenha que mudar isso. E aí ela começa a mudar, e começa a vir aquele incômodo que ela sequer sabe de onde é que vem. Que ela não se sente feliz, mas também não sabe o porquê. E é aí que eu começo a perceber o porquê que as terapias são importantes, que elas trazem uma palavra que, para mim, é uma palavra muito significativa, clareza. Sim. Às vezes a mulher não tem clareza do que está acontecendo na vida dela. O que é muito comum na situação de relacionamento abusivo? Todo mundo ao redor vê. As amigas, a família, as pessoas que trabalham, o ambiente de trabalho, todo mundo está vendo que a mulher está num relacionamento ruim. Abusivo é uma palavra muito comum hoje em dia, tóxico. Menos a mulher. Sim. Qual a explicação de ela estar vivendo aquele relacionamento e ela não está percebendo? Porque falta clareza para ela. E ela quer esconder das pessoas porque ela fica até com vergonha do que ela passa ali, né? Nos meus Na verdade, eu percebo que na verdade, ela não acha que é um relacionamento ruim. Ela esconde da família o que ela passa. Ela não acha, Val. Uma mulher, num determinado momento, enquanto não acontece algo muito grave na percepção dela, que a percepção é individual, para cada um vai ser algo grave, dependendo de acordo com a percepção individual de cada um. Enquanto não acontece algo muito grave, uma chacoalhada mesmo, ela não vê aquilo como um relacionamento ruim. Ela vê como aquilo é o normal dela. É normal. Sempre viveu, dentro da casa dela já era assim. Exatamente. Então falta clareza, né? E aí foi isso que eu comecei a observar, analisando o processo, acompanhando vítima, indo para a delegacia, ouvindo depoimento, acompanhando vítima de violência doméstica, acolhendo.
E aí eu via, gente, daqui no sistema, não basta só punir no sistema judicial. Daqui a 6 meses, essa mulher tá aqui de novo, e realmente estava. Daqui a um ano, essa mulher tá aqui, pode ser com esse atual companheiro dela e pode ser com outro. O que não, o que já aconteceu de eu ver mulher sendo vítima mais de uma vez de companheiros diferentes. Ela mudou o companheiro, mas o padrão dela era o mesmo. E aí eu comecei a observar que tinha alguma coisa errada ali. Por que que a lei não estava, só a lei não era suficiente, não para punir o agressor estava sendo punido dentro da lei, mas por que que aquela mulher continuava repetindo aquele ciclo? Por que que ela continuava se permitindo? Que aí entra trazer um pouco da responsabilidade para a mulher também, né? De refletir, que é uma das coisas que eu adoro fazer quando eu dou uma palestra, é provocar reflexão, né? É levar, elaborar alguns contextos e tentar trazer a reflexão. E aí eu comecei a refletir bastante e aí eu comecei a ter esses insights de que não adiantava só punir o agressor. Porque o que que acontece, Val? Nós seres humanos somos muito interessantes. A mulher até via aquele agressor sendo punido, ou sendo preso, ou respondendo a um processo, ou tendo uma medida protetiva ficando muito longe dela. Mas na cabeça dela, ele foi punido, mas ela continua sendo a vítima. Sim. E ela não sabe como sair daquele papel de vítima. Então, para honrar isso nela, ela vai se colocar de novo na situação de ser vítima. Porque ela já não, porque a autoestima dela já está abalada, porque ela já é insegura, já tem uma insegurança de não se sentir suficiente, de não se sentir merecedora, de se olhar no espelho e se achar feia, de se olhar no espelho e se sentir incapaz, de ver uma oportunidade de emprego e não se sentir capaz e merecedora de trabalhar, de acreditar que se ela for para um local diverso daquele local que ela já está acostumada, ela vai ter muitos problemas na vida dela. Então, eu comecei a observar essas mulheres precisam também de um acompanhamento terapêutico, que antes, no primeiro momento, no meu nível de consciência e de conhecimento que eu tinha, era a terapia convencional, que é fantástica e necessária, né, para vítimas de violência, né? Fazer realmente um acompanhamento para ela entender o porquê que ela viveu aquela situação e conseguir se libertar daqueles traumas, que isso vai gerando traumas. Sim. E aí, depois que eu comecei que eu tive o contato, né, com as terapias energéticas como um todo, tanto a multidimensional, quanto o Theta Healing, quanto o Reiki, eu comecei a observar, a pensar, né? Nossa, isso aqui seria fantástico para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Se elas pudessem ter a oportunidade de ter tanto a terapia convencional quanto a terapia energética, muita coisa ia mudar na vida delas. Porque se alguém me dissesse há uns 2 anos atrás que eu estaria aqui numa live falando para várias pessoas sobre como romper com o ciclo de violência, como as terapias podem utilizar para romper com o ciclo de violência e empoderar mulheres. Se alguém me dissesse que eu estaria no ano de 2022 dando várias palestras sobre como empoderar mulheres, eu ficaria assim, né? E eu ia ficar assim, embora eu seja uma pessoa que já tem um perfil falante, eu não tinha clareza do tanto que o que a gente sabe pode ajudar o próximo. Eu não tinha esta clareza da percepção de que eu posso juntar vários conhecimentos e não só os conhecimentos técnicos, e a minha vida e a vida de outras pessoas pode dar um salto. Que lindo, isso mesmo. Que foi o que, quando primeiro contato que eu tive com as terapias, foi essa sensação. Que as fichas começaram a cair, e começaram a cair muito rápido, né? E começa a cavar muita coisinha, que eu fiquei assim, vários dias, acho que a palavra que me definia era looping, dando looping, né? E vindo uma clareza muito grande, e eu pensava, nossa, mas como eu não consegui enxergar isso que estava diante de mim o tempo todo? Fica debaixo de tanto lixo, né? Tão Sim. escondido, tão escondido. Nosso inconsciente quer nos proteger o tempo todo. Então, ele não quer que a gente olhe para as dores.
pro escuro, né? Para sombras. Deixa escondido. Aí na hora que você faz uma sessão, você traz tudo à tona. E aí a cura acontece, porque você toma consciência daquilo que estava te controlando. E você nem tinha noção do que era. É verdade? Exatamente. Que aí, você falou uma palavra muito bonita, né? Que é cura. E é o que essas mulheres precisam. Elas precisam ver a justiça andando, a justiça punindo o agressor. Lógico, quando a vítima manifesta o desejo de ver o agressor punido. Porque também tem um outro grupo de mulheres vítimas e um outro grupo de homens agressores, né? Que é até sensível da gente falar. Mas existem determinados grupos de que a mulher ela quer a proteção da justiça, ela quer o aparato legal para ela, mas ela não quer deixar de viver com aquele homem. Sim. E aí a justiça, né, as pessoas, os profissionais precisam respeitar isso, mas também tem que garantir que aquela mulher tenha acesso à justiça. E aí o que acontece em alguns casos, né? Quando esse homem agressor é punido, quando ele vê que existe uma lei para punir ele, quando ele comete um crime, ele, numa análise de consciência dele, ele não volta mais Ele a aprende. ser agressor. Ele aprende. Né? Daí a necessidade e a importância de se punir agressores. E aí ele aprende e continua convivendo com aquela mulher. E aí, claro, a gente tem que entender que a mulher também tem que ser já uma mulher que tem um outro grau de consciência para ela saber manobrar uma situação como esta. E aí ele continua convivendo, não é mais agressor, o relacionamento sai daquele ciclo de abuso, de toxicidade, e eles vão conviver juntos. Porque houve uma mudança não só no comportamento do homem, mas também, certamente, no comportamento da mulher. Então, tudo é postura, tudo é comportamento, tudo é um andar junto. A lei não pode andar separada das evoluções sociais. Sim. Então, é você realmente observar que a mulher, depois que ela passa por uma situação de vulnerabilidade, né, quando ela passa a ser vítima, ela precisa ter um olhar para ela de que ela precisa de cuidado. E às vezes o cuidado é, como você disse, é uma cura. Ela precisa passar por uma cura. E só a punição da justiça, só uma canetada, uma sentença condenando alguém, mandando para a cadeia, às vezes não é suficiente para que a cura daquela mulher aconteça. Sim, porque ela precisa tomar consciência, precisa trazer para a consciência o que ela está honrando, por quê? O que ela está ganhando naquela situação, né? Muitas vezes numa sessão de terapia a gente pergunta, mas o que você está ganhando nessa situação? E aí na consciência a mulher vai falar, não ganho nada, eu só apanho, eu só me machuco, mas existe um ganho secundário por trás de toda a dependência, por trás de todo o trauma, por trás de toda dor, doença, existe um ganho por trás, né? E durante uma terapia a gente consegue identificar qual é esse ganho, né? E trazer a consciência para ela, trazer a clareza, como você disse. Como é importante ter clareza, né? Clareza do que você quer e não do que você não quer. A mulher vai falar, eu não quero mais apanhar, eu não quero mais sofrer. Tá, mas o que é que você quer? Trazer a clareza para ela de que ela tem que focar no positivo e não continuar focando no que ela não quer. Senão acaba caindo de novo, né? Caindo de novo. Algo muito importante, Val, sobre esse processo de cura é que só pode ser curado quem entende que tem algo doente para ser curado. Sim. Se a pessoa não tem a consciência ou não acredita que tem algo doente nela para ser curado, né, que tem algo errado ali, ela não vai se movimentar para aquilo. Ela acha que aquilo ali está tudo bem. Então, realmente, às vezes, precisa de um chacoalhão, precisa de alguém ali dando uma luz, né? Trazendo uma clareza, guiando, realmente tendo o papel de guiar aquela mulher
né? Dando uma orientação para ela, mostrando que existem outras perspectivas para serem olhadas. Que lindo. Olha, já está nascendo no meu coração uma sementinha com vontade de fazer um trabalho com essas mulheres. Muito lindo, né? Vamos juntar forças e procurar ajudar essas mulheres, essas pessoas que não têm voz, né? Que se acham inferior, que ficam olhando para baixo, que não olham nos nossos olhos. Ai, estou muito feliz de Exatamente. conversar com você. Muito bom. Boa noite, gente que está entrando aqui. Se tiver mais Ival, alguma pergunta ou comentário, coloca aqui no deixa eu chat. ver. E teve uma vez, Val, que eu fiz uma palestra e eu incentivei as mulheres a contarem as histórias delas. Foi muito bonito, muito, 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 muito bonito. E aí eu perguntava para algumas. E aí elas às vezes diziam assim, mas eu não tenho nada assim para contar. Eu só tenho sofrimento e dor. Elas diziam, só tenho sofrimento e dor. Isso era uma roda de mulheres, só tenho sofrimento e dor para contar. E aí eu falava para elas, pois conte, é a sua história. Se apodere da sua história. Porque se você me diz que a sua história é uma história de sofrimento e de dor, então me conte, eu quero ouvir. A sua história é importante para mim. Então você percebe como aquela mulher, às vezes, ela está vivendo tanto naquele ciclo de sofrimento e dor, que ela pensa, eu não posso contar isso para ninguém, porque quem é que vai querer me ouvir? Não sou nada, né? Ela Eu não não se sou sente, nada. não se Não sente tenho como outra alegria pessoa. para contar. Não tenho Sim, alegrias para contar da minha vida. E é isso que assim, a sacada. É conseguir acessar a dor. E às vezes a gente não consegue se conectar com a pessoa, porque aquela pessoa, naquele momento, ela não tem uma boa história na perspectiva dela, não tem um bom sentimento. Então, nós, enquanto profissionais, a gente vai se conectar com a dor dela. A gente vai ter sim, empatia pela dor dela e dizer, eu estou vendo a sua dor, mas a gente vai fazer alguma coisa, eu vou lhe mostrar um caminho para deixar de doer. sim. E aí é Ô, Maria nessa João, hora que brota um sorriso no rosto dessa mulher, porque aí surge uma coisinha dentro dela chamada esperança. Ela começa a ver assim, uma luzinha no final do túnel, de começar a vislumbrar que a vida dela e a história dela, até aquele momento pode ter sido só de dor e sofrimento, mas não precisa continuar sendo de dor e sofrimento. muito importante. Voltar a resgatar essas mulheres, né? Muito bom. Sim, um trabalho de resgate. Resgate. Meus amores, gratidão. Vamos se sente tão anulada. É isso mesmo, Ana Paula, que você colocou. Se sente anulada, desimportante, ninguém ouvir. É isso aí. Só que existem pessoas. A gente, se buscar do lado, ela vai se sentir apoiada. Existe apoio. É que ela não consegue encontrar, não consegue enxergar, né? Eu trabalho já há alguns anos com poder pessoal, com empoderamento de mulheres, né? E eu percebo como que faz diferença esses encontros. Quando a gente fala, coloca para fora, começar a buscar ajuda, encontrar ajuda, né? E elas encontram ajuda se elas buscarem. Quero te agradecer, querida. Foi um prazer, uma honra falar com você. Esse trabalho lindo que você faz. E com certeza um dia a gente vai fazer um trabalho juntas ainda. Eu já falei para você isso há algum tempo, de Sim, quando eu te conheci, né? Que a falou gente ia mesmo. fazer um trabalho juntas. É muito lindo. E quero te agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui falando com você e de espalhar esse trabalho lindo que você faz aí pelo mundo e colocar as terapias à disposição do seu trabalho, das pessoas do seu estado, né? Eu já tinha te falado, olha, eu vou para aí. E E vem mesmo, venha, venha. Venha pro nosso calorzinho. ai, que delícia, porque aqui está muito frio. E Gratidão a aqui bem todos que quentinho. ficaram aqui com a gente até agora. Querida, Obrigada, fica à gente. vontade para finalizar. E Val, mulheres que estão me ouvindo, né, estão nos ouvindo, se eu pudesse resumir tudo que eu disse, que eu falo,
Se eu pudesse espalhar essa mensagem para as mulheres que são vítimas de alguma forma, né, seja de que tipo de situação que ela esteja sendo vulnerável, eu diria somente uma frase: continuem contando as suas histórias, sejam elas boas, ruins ou de dor, ou de sofrimento, mas contem, porque nós somos as nossas histórias. Nós temos que ter honra e orgulho das histórias que a gente viveu até hoje, porque foram elas que nos trouxeram para onde a gente está. Sejam elas boas, sejam ruins, sejam erros, sejam acertos. Mas é aquilo que nos constrói como ser humano. E não tenham vergonha de contar histórias. Ah, minha história é de dor, é de sofrimento, é de apanhar, mas conte, ninguém quer ouvir, conte. Uma hora você vai encontrar alguém disposto a ouvir. Às vezes, a única coisa que está faltando na vida de uma mulher que está sendo vítima ou que está passando por uma situação de verdadeiro pesadelo na vida dela é que ela não encontrou a pessoa certa para ouvir essa história dela. Porque no momento que ela encontrar a pessoa certa para ouvir a história dela, ela vai ver a luz no fim do túnel. E ela vai encontrar o caminho e a busca e o seu caminho de cura. Ela vai encontrar a sua cura. Eu acredito muito que na Terra existem anjos disfarçados de pessoas. E você nunca sabe quando você está contando a sua história para um anjo. Então você nunca sabe quando a cura está a caminho. Você nunca sabe quando a solução do seu problema está a caminho. Então continuem contando as suas histórias. Contem para inspirar, contem para ensinar, contem para pedir ajuda, contem para pedir socorro, mas contem. Nós somos a nossa voz. E quando várias vozes de mulheres se unem, uma verdadeira revolução na nossa vida e na vida de outras mulheres acontece. Então, contem comigo sempre, né? Estou sempre aqui, não só lutando pelos direitos das mulheres, mas também lutando para que, não é nem lutar, né? Me colocando a serviço, acho que essa palavra é mais interessante, me colocando a serviço não só dos direitos das mulheres, mas também mostrando outras alternativas para essas mulheres, mostrando caminhos, mostrando que existem outros lugares, às vezes, melhores, né? E que nós podemos acessá-los, né? Pode não ser muito fácil pode não ser muito fácil no primeiro momento, pode ser desafiador, mas é possível, né? A Não vida é não fácil, mas seria, é possível. mas é possível, né? Não é fácil, mas é possível, exatamente. E estamos aqui para caminhar juntas, né? Quando as mulheres se unem, dando uma apoiando a voz da outra, o coro fica mais forte, né? E eu sempre convido também os homens a se unirem, né? A nós. Não é homens contra mulheres, não. É todo mundo junto. É verdade. E Gratidão, meu gratidão a amor. todos. Foi Obrigada a uma quem honra. ficou até agora. Val, obrigada pelo convite. Foi Eu que agradeço. incrível. E vamos juntas seguindo nessa missão. Sim, um grande beijo, gratidão, gratidão a todos que ficaram aqui. E sentindo no coração, vem para as terapias, as minhas alunas fazem atendimentos maravilhosos. Vem conhecer meu perfil aqui de cursos de terapias. Não precisa Doutora ser terapeuta, maravilhosa. não precisa ser um terapeuta, mas você vai aprender a meditar. A meditação é de graça, né? Você pode fazer em qualquer lugar. Tenho vários grupos aqui de meditação. A gente faz meditação todos os domingos, então todo mundo que está aqui está convidado a vir para os grupos, vir me conhecer. E gratidão, Marisa. Estou muito feliz de ter você aqui. Até a próxima, meu amor. Até a próxima. Beijo, beijo e vamos juntos, Beijo. acessando toda a nossa potência. Beijo, Beijão, amor. tchau. Tchau.